Oi, gente, tudo bem? Nesta oficina, nós vamos continuar a falar do parágrafo dissertativo. Eu peguei um vídeo bem bacana na internet que trata da definição do que é felicidade. Eu vou orientar vocês, então, a redigir um parágrafo dissertativo coeso, bem estruturado, bem encadeado sobre esse assunto, certo? Eu vou passar, então, para vocês agora alguns slides e depois vocês vão ver esse filme, então, no caso é um vídeo bem curtinho de 5 minutos. Aí anota direitinho o que vocês vão ouvindo no filme sobre a definição da felicidade para depois então fazer este parágrafo, certo? Então aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da confecção do parágrafo. Nós já fizemos isso na oficina anterior, mas eu vou retomar aqui com vocês, mas nós vamos fazer com outro propósito. Então vamos lá. O parágrafo ele é uma unidade textual. Ele é uma unidade de composição e ele pode ser constituído por um ou mais períodos. Geralmente o parágrafo ele tem 3, 4 períodos. Ele tem uma frase, uma ideia inicial, que é uma afirmação. Sobre essa afirmação agregam-se outras afirmações, que são as secundárias, e elas são intimamente relacionadas no sentido de raciocínio lógico. Treinar a redigir parágrafo é treinar também o aluno a produzir bons textos, entendendo a organização das ideias, o encadeamento lógico entre as ideias, como numa dissertação. Então, como vocês estão vendo aqui, um parágrafo modelo, eu tenho aqui um parágrafo dividido em 3 períodos, do mesmo jeito que acontece com uma dissertação. E como vocês estão vendo aqui nesta última imagem, a cada novo enfoque, a cada nova abordagem do texto, nós teremos um outro parágrafo. Então, a unidade textual, que é o parágrafo, ela tem esse padrão. Ela inicia com maiúscula, termina com ponto final, ou ponto de exclamação, ou ponto de interrogação. E a mudança de parágrafo acontece, então, com a mudança de linha e o afastamento da margem da esquerda. Quando a gente muda o parágrafo no texto, a gente não muda a ideia, a gente só muda o enfoque. Isso é muito importante, tá? A divisão do parágrafo, então, como eu acabei de falar, nós temos a frase inicial, que é a frase nuclear. Eu falo inicial, mas ela não necessariamente é a primeira do parágrafo, né? Pode estar no meio do parágrafo. A gente chama de tópico frasal. Então, ela é muito importante porque quando eu quero fazer uma síntese de um texto, é ela que eu vou pegar de cada parágrafo. Aí a gente tem a frase de desenvolvimento, que é a que recebe praticamente toda a carga, toda a explicação, o exemplo, ela é agregada à inicial, é ela que vai desenvolver, e a gente tem a frase de conclusão. Ela nem sempre está presente, porque às vezes a gente pode fazer um parágrafo que ele não tem esta afirmação, certo? O elemento relacionador seria o elemento que vai juntar as ideias no parágrafo. É ele que vai estabelecer a amarração entre as partes do texto. É ele que vai estabelecer o encadeamento lógico entre as ideias. Então aqui eu tenho um exemplo de parágrafo e as divisões do parágrafo. Todo homem é machista, é a afirmação inicial. Desde pequeno se aprende na família, na escola, nas revistas, em quadrinhos, nos filmes, nas propagandas de TV, que ao homem cabem os principais papéis. Ele é o mais esperto, inteligente dos filmes policiais. Ele é o centro das atenções, das decisões da vida familiar, os estadistas, o chefe da seção, o artista e o gênio, na vida social, enfim. É sempre o protagonista de uma narrativa feita por e para homens. Portanto, embora o homem não queira deixar transparecer nos seus menores gestos e atitudes, se detecta uma formação machista. Então, aqui eu tenho um exemplo de um parágrafo, também coloquei de cor diferente para vocês perceberem. Eu tenho a afirmação inicial, depois eu tenho a afirmação secundária, que é o exemplo, que agrega intimamente ligado ao mesmo assunto, eu desenvolvo esse assunto aqui, e aqui eu tenho então a confirmação desta ideia inicial, certo? Então, o exercício de hoje é exatamente a confecção de um parágrafo. Imagine que você, motivado pela seguinte pergunta: o que é felicidade? Você quer escrever um parágrafo para postar na página da internet com uma imagem. Então, inspire-se nessas 3 imagens e pense: o que é felicidade?
Então você agora vai redigir um parágrafo para definir o que é felicidade para colocar lá na sua rede social. Eu vou passar um filme para vocês, um filme que também define o que é felicidade. Você vai, com base nas imagens e com base no filme que eu vou mostrar para vocês, você vai redigir um parágrafo coeso, de acordo com o que eu orientei agora. Então você vai fazer um tópico frasal, questionando ou definindo o que é felicidade. No desenvolvimento, você vai dar exemplos, do mesmo jeito que foi desenvolvido porque o homem é machista, aqui você vai desenvolver o que é a felicidade. E depois você vai confirmar essa ideia inicial, um portanto, um dessa forma, e aí você vai confirmar o que seria felicidade. Vamos lá, gente, agora vendo o filme e depois fazendo o parágrafo de vocês, certo? A felicidade significa enxergar aspectos mais sutis da realidade, onde você consegue saborear mais aquilo que você está lidando. Porque essa é a nossa vocação, a vocação do ser humano é ser feliz com os outros, feliz com os outros. A grande pista falsa do tema felicidade é querer ser feliz. Isso é uma busca, então a gente vai estar sempre procurando se aperfeiçoar para poder alcançar cada vez mais esses momentos de felicidade. How do I find happiness? I have 2 lovely kids and a lovely wife, but I certainly have a great family life, and exploring the environments in which I work with my family gives me an enormous amount of joy. Every location that we move to is a new discovery, and my kids are excited to go out and explore their new environment and taking this journey as a family. Eu acho que a felicidade é, ao contrário, as pequenas conquistas que eu vou fazendo todos os dias. Eu vejo a vinha e lá ao fundo há o caramulo e nós percebemos onde estamos e onde temos o privilégio de trabalhar. E nesse momento eu paro, mas eu não pergunto, eu digo, eu sou muito feliz aqui. A felicidade é eu chegar em casa e ver meus filhos, né, com saúde, eles vindo me beijar, me abraçar, acho que é uma coisa que não tem preço. I think the happiness, whatever everywhere, not just only in China, the happiness for everybody is you understand yourself and you know what you want and you know what is your purpose to wake up every day. I think happiness to me is a inner thing. It's nothing to do with materialized things. It must be a moment that you are so peace with yourself, whether you are reading something or whether you are enjoying something or in a moment in silence. It's basically happiness to me is a woman perfectly happy with herself. Muita gente acha que a felicidade está ligada diretamente, por exemplo, a dinheiro, a sucesso profissional, a família, a ter um amor, a ser feliz no relacionamento. E é claro que essas coisas trazem sim momentos gostosos pra gente, que a gente se sente bem, e trazem sim momentos de felicidade. Mas tem um outro ponto de vista, um outro olhar que é muito interessante também, que é quando a gente vai lá nos orientais. Para os orientais, mais importante do que o que vai te trazer a felicidade é a forma como você vai olhar a vida e encarar as coisas na vida. E isso sim vai fazer com que você possa ter cada vez mais momentos felizes e diminuir essa ondulação aí na sua curva também. Eu acho que felicidade pra mim tem muito a ver com paz. Tem muito a ver com estar sem angústia, sem buscar a tal felicidade. Que eu acho que as pessoas erram muito aí, achar que a felicidade é o objetivo e não o caminho. As pessoas confundem, principalmente os ocidentais, que a felicidade está num baú que você acha. Que um dia você vai estar andando na rua, você vai achar um X no chão, você vai cavar, vai abrir e lá está a felicidade. É algo muito sutil, algo muito subjetivo. Quando eu consigo identificar uma zona de prazer, de felicidade muito grande em mim mesmo, se torna muito mais interessante a vida, o processo, né, de viver, o dia a dia, do que necessariamente as metas. O que você pode fazer nesse tempo que você tem com você que vai realmente te fazer feliz? Então, às vezes sei lá,
assistir realmente alguma coisa, algum filme que você quer muito assistir, que você sabe que tem a ver com um tema que seja interessante para o que você está estudando, o que você está trabalhando agora. Isso vai te nutrir. Ouvir uma música, que é aquela música que relembra a sua infância ou que te conecta a alguma coisa, algum momento da sua vida, que vai te trazer aquela emoção e você vai perceber o quanto que você foi nutrido fisicamente daquele momento. Eu acho que tá perto do que eu acho belo, que eu acho interessante, que é arte, música, literatura, me faz feliz. Mas isso tem muito a ver com o interesse de cada um. Eu acho que quanto mais perto do seu universo, mais dentro de você tiver, mais tesão você vai ter na vida, mais felicidade você vai ter. Quanto maior o meu campo de percepção, maior a minha capacidade de extrair prazer daquele campo. Então, através de uma boa técnica de meditação, a pessoa se percebe mais. A consciência dela é expandida. A meditação, ela é uma técnica que é feita de vários passos. Um dos passos da meditação é o momento de silêncio. E o momento de silêncio, ele é muito importante porque, na verdade, quando a gente está em silêncio, não é que a gente esteja sem pensar em nada. Isso também é um grande mito. As pessoas acham que meditar é pensar em nada. O momento de silêncio da meditação é quando a gente está se deparando com a gente mesmo. É quando a gente está olhando para dentro. E isso faz com que a gente descubra coisas sobre a gente. Isso traz um autoconhecimento muito impactante. A meditação é principalmente para as pessoas que têm coragem suficiente para olhar para dentro, descobrir os seus fantasmas, superar esses fantasmas em direção à felicidade. O conhecimento está estruturado na consciência. Se eu desejo conhecer mais a felicidade, eu preciso expandir o meu nível de consciência. A felicidade genuína não existe de forma isolada. Nós estamos todos interagindo o tempo inteiro. Então, se a gente para pensar nisso, se torna uma grande ilusão achar que individualmente eu vou ser capaz de atingir a felicidade. Enquanto as outras pessoas também não estiverem nesse caminho de buscar a felicidade, ou enquanto as outras pessoas também não conseguirem alcançar a felicidade, eu genuinamente não vou conseguir dizer que eu sou uma pessoa feliz. É o amor que faz com que você se conecte a você. E aí, quando eu falo amor, começa pelo amor próprio. Eu sempre falo, no seu coração, coloque você. Você está dentro do seu coração, você se nutre de muito amor, você se transborda de amor e aí você compartilha o amor com o outro. Então, quando você sente o seu coração vazio, às vezes por romper alguma relação ou algum padrão mesmo que você tinha na vida, quer dizer que você não está dentro do seu coração. Então, o amor próprio é o primeiro canal para que você compartilhe o amor divino, o amor incondicional. E é isso que a gente veio fazer aqui. A felicidade retratada pela sociedade, pela publicidade, é muito mentirosa. Então, em algum lugar, isso frustra muito quem não tem, que é exatamente todo mundo. É achar que existe um estado de felicidade plena. Simplesmente não existe. Se você ver 3 filmes franceses, você vai entender que não existe. O direito à felicidade é uma questão de evolução cultural, ou melhor, de reelaboração cultural, e que só pode ser feita a custo de muito sofrimento interno, mas é um sofrimento bom, feliz, com os outros. Este velhinho fala, depois fica a pensar se aquilo que disse faz sentido. Quase sempre conclui que talvez. É isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que vocês tenham feito direitinho o parágrafo e eu aguardo vocês então nas próximas aulas. Um grande abraço. Tchau, gente!